Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Muitas pessoas pensam que a licitação ela visa garantir apenas o princípio da isonomia, ou seja, que a administração não contrate com quem quer, mas com aquele que vença a licitação, garantindo assim a mesma oportunidade para todos. E também a proposta mais vantajosa, seja o menor preço ou a combinação desse preço com algum outro item, como técnica, né? Daí as licitações técnica e preço. Mas na verdade não é só isso. Ao longo do tempo, a licitação ela foi ganhando alguns novos objetivos. E por que isso? Se você pensar bem, o Estado, a administração pública, ela tem vários objetivos a perseguir, que não apenas a compra de produtos. Por exemplo, ela tem que promover a educação, ela tem que promover a saúde, ela tem que promover a redução das desigualdades sociais, ela tem que fazer o combate à pobreza, o estímulo à economia e diversos outros objetivos que estão na Carta Constitucional. E se percebeu que a licitação é um grande instrumento para isso, porque ali está o gasto público através da licitação. E, portanto, se inseriu ali um terceiro objetivo, que é o objetivo do desenvolvimento nacional sustentável. Eu gosto de dividir esse princípio em duas partes. Uma primeira que fala do desenvolvimento nacional, ou seja, do fomento às microempresas e empresas de pequeno porte, por exemplo, do combate à pobreza, dentre outros ali, e a parte do sustentável, ou seja, a parte que olha para o meio ambiente e, portanto, em determinadas situações, a administração ela vai reduzir a vantajosidade da proposta dela, ou seja, ela vai contratar um pouco mais caro, ela vai tomar um pouquinho de prejuízo na técnica, mas ela vai contratar aquela proposta mais ambientalmente adequada, com as licenças ambientais todas concedidas, um projeto que ajude o meio ambiente na melhora dele. Por isso, eles juntam tudo isso e falam do desenvolvimento nacional sustentável. É importante que você tenha esse olhar ao longo de toda a licitação. Você vai ver que tem hora que a licitação ela privilegia produtos brasileiros feitos, né, por empresas brasileiras, dentre outras situações que a princípio parecem quebrar a isonomia, ou às vezes parecem prejudicar o valor que a administração pública vai contratar, mas todos eles estão dentro dessa ideia de atingir algum objetivo constitucional com a licitação. Mas tem um ponto que eu quero que fique bem marcado para vocês em relação a tudo isso. Na prática, muitos administradores eles pensam que cabe a eles decidir o que promover com a licitação. Deixa eu explicar melhor. Às vezes, o administrador ele quer falar, por exemplo, que fazer um pregão presencial. Como assim? Fazer aquela modalidade chamada pregão, em que os concorrentes vêm presencialmente na sede da administração pública. Se você parar para pensar, isso prejudica muito os licitantes. Por exemplo, eu estou aqui no estado do Maranhão. Se um licitante quer concorrer à licitação aqui no estado, ele vai ter que vir, ele é lá do Rio Grande do Sul, ele vai ter que vir lá do Rio Grande do Sul até o Maranhão para poder apresentar a proposta dele e dar lances. Já no pregão eletrônico, isso é amplamente acessível, ele pode ir lá de Porto Alegre fazer os lances dele. E aí, vem alguns administradores e querem fazer o pregão presencial e falam que com isso eles querem promover o desenvolvimento regional do local aqui do Maranhão. Isso está completamente errado, porque esses objetivos outros da administração, da licitação, quem tem a competência para estabelecer é o poder legislativo. Tem permissão constitucional e, através das leis, notadamente a lei federal, que é competente para isso, estabelecer esses tratamentos diferenciados. Daí, cabe ao administrador, diante da lei, apenas executá-la. Por que o administrador ele pode fazer uma licitação exclusiva, pode, não deve, apenas para microempresas e empresas de pequeno porte, quando a compra for até determinado valor? Porque a lei manda ele fazer. Ele não pode deliberar sobre isso, ele não tem margem de manobra. Quem tem margem de manobra é o legislador. Uma vez fixado, cabe ao administrador público cumprir. Eu quero frisar isso porque na prática, gente, você vê muita coisa acontecendo no âmbito das licitações. E nem sempre as coisas são feitas com mau caráter, com intuito de corrupção. Longe disso. Às vezes é por desconhecimento, às vezes tem até boa vontade de, por exemplo, desenvolver a região em comparação a um grande produtor de São Paulo, por exemplo. Mas não é isso. A licitação, na hora que ela entra no âmbito do Poder Executivo, no âmbito da atividade administrativa, melhor dizendo,
ali é só executar, pessoal. Cabe ao Poder Legislativo fazer. Tudo bem?